Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto dia do jejum, 21 dias para liberar a fé. Nós estamos fazendo lives diárias para que você realmente tenha a sua fé liberada. E nós estamos ministrando o livro do jejum, Eu Criei, por isso é que falei. Você deve achar estranho esse título, mas ele, na verdade, é uma expressão bíblica que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Paulo diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, eu criei, por isso falei, também nós cremos, por isso falamos. Então, Paulo está dizendo que a fé é um espírito, porque ela é contagiante. Quando você está perto de alguém que tem fé, você ganha fé também. A fé dele é compartilhada. Por isso é tão importante ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Mas depois que você ouve a palavra, você agora precisa de liberar essa fé. Como? Liberando a palavra. A maneira de liberar a fé é abrindo a boca e falando a palavra. Por isso o nome do livro é Eu Criei. Para a fé ser liberada, você tem que abrir a boca. Eu criei, por isso falei, confessei, declarei, profetizei. Tudo isso são palavras que traduzem esse ato de liberar fé. Aleluia! Vamos fazer isso então? Hebreus 11, verso 3 diz, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, que não são visíveis. Então, eu disse para você que você pode simplesmente orar o versículo, sem acrescentar muita coisa, né? Apenas colocar na primeira pessoa, ou declarando a palavra, você pode dizer, pela fé, eu tenho fé, eu ando por fé, entendemos, é pela fé que eu entendo, pela fé eu ganho entendimento, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Eu creio, tudo que Deus fez, Ele fez pela sua palavra, é pela palavra, a palavra tem poder criativo, aquilo que é visível veio existir das coisas que não aparecem. Deus faz com que coisas que já são realidade no Espírito se tornem visíveis, isso tudo é pela fé. Você percebe? Isso não é complicado, você pode fazer dessa maneira. Mas para facilitar, nós fizemos uma confissão para você. Então pega a sua confissão. Vamos fazer juntos. Vamos lá? Você repete depois de mim. Diz assim, eu creio no impossível, pois o Senhor é que faz com que o impossível aconteça. O Senhor é a minha esperança, é a minha confiança. Eu tenho me apoiado nele. O Senhor é o meu louvor e a minha adoração. Diga, a minha boca está cheia do louvor e da glória de Deus continuamente. Amém? É uma confissão. Pastor, por que é importante isso? Porque o seu coração é afetado pela confissão da palavra. Pastor, isso não é confissão positiva? Não. Nós não estamos acreditando no poder da palavra de qualquer pessoa. Nós cremos no poder da palavra de Deus na sua boca, ok? Nós confessamos a palavra. Também nós não confessamos para ser verdade. Nós confessamos porque já é a verdade. Ainda que para nós não seja visível, mas pela fé, Deus faz com que as coisas invisíveis, aquelas que não aparecem, se tornem visíveis. Tudo isso é pela fé. Aleluia! Então, por isso é tão importante. Pastor, eu não posso crer sem falar nada? Não, é preciso falar. Eu preciso de falar na frente dos outros? Não. Você pode falar sozinho, entra para o seu quarto, mas abre a sua boca. Fale a palavra. Amém? No nome de Jesus. E ainda gostaria de orar com você. Você tem colocado alvos diante de Deus. Nós temos a sugestão que você escreva esses alvos pessoais. Então, se você frequenta aqui em Goiânia, você recebeu uma ficha como essa. Pega ela agora. Por que é importante, pastor? Para você não mudar o foco, para você focar a sua atenção naquilo que você busca de Deus. Muitas pessoas começam a orar hoje por um alvo, amanhã muda para outro, depois de amanhã outro ainda. Então, essas não recebem muita coisa de Deus. Se você quer receber de Deus, defina com clareza. Entendeu? Baseado na sua necessidade, baseado no seu problema, ou então baseado no seu sonho, no seu desejo, mas defina o seu alvo. Alvos são projeções de fé
que nós apresentamos como petição diante de Deus. É só para focar a atenção. Pastor, eu não tenho essa ficha. Você pode escrever no seu celular, tem muitos aplicativos aqui de notas que você pode anotar, ou você pode escrever, se você tem um livro, escreve numa página, na contracapa do livro, o seu alvo, de tudo. Pega a sua Bíblia, escreve na contracapa da Bíblia qual é o seu alvo. É bom que isso vai servir de memorial, né, daquilo que Deus faz na sua vida. Isso vai servir de testemunho no futuro para alimentar a sua fé, porque a nossa fé é alimentada com a palavra, mas também ela é alimentada quando nós vemos o poder de Deus agindo. Amém? Então ergue os seus alvos agora. Eu quero orar por você. Pai, eu coloco diante de Ti nesta hora cada um dos Teus filhos, ó Deus, que está envolvido nesse propósito do jejum. Ó Deus, cada um deles tem, ó Deus, colocado de lado a comida ou aquela comida que eles mais gostam, ó Deus, e eles fazem isso com o intuito, ó Deus, de disciplinar o corpo, de fazer aquietar os desejos do corpo, para que o Espírito seja liberado na Tua presença. Pai Santo, ouve agora. Tua palavra declara que o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Nós estamos buscando o Senhor nesses dias. Libera a recompensa do céu. E a recompensa que nós buscamos, ó Senhor, é a resposta da nossa oração. Atende, ó Senhor. Ó Deus bendito, manifesta o Teu poder. Tu que criaste todas as coisas do invisível. Ó Deus, Tu que criaste todas as coisas. Ó Deus bendito, pelo Teu poder. Ó Pai, manifesta agora, mudando circunstâncias, mudando história, mudando ambiente, mudando coração, mudando mentes. Ó Deus bendito, nós oramos nessa hora, Pai, nós oramos por aqueles que têm colocado alvos de restauração da família, manifesta o Teu poder. Aqueles que têm orado pelo seu casamento, nós oramos, ó Senhor, Tu és o restaurador, faz nova todas as coisas no casamento destes que têm orado. Pai, esses que estão enfrentando o tempo de isolamento, que estão passando por um tempo de enfermidade, Senhor, nós oramos, afofa-lhe a cama nesses dias, ó Deus, que eles sintam o consolo, o conforto do Senhor e a segurança. Livra-os do medo, ó Deus bendito, que eles tenham plena, forte convicção, com toda certeza, ó Deus, de que o Senhor os ama e os ama incondicionalmente. Ó Deus, e os Teus ouvidos estão abertos para ouvir a oração dos Teus filhos, ó Deus, não porque nós somos bons, não porque merecemos, mas porque somos os Teus filhos, ó Deus. Pai, eu oro nessa hora por aquele que está desempregado, ó Deus, por aquele empresário que está enfrentando lutas no seu negócio nesse tempo de pandemia. Ó Senhor, manifesta o Teu poder de forma miraculosa. Nós clamamos hoje, ó bendito Espírito de Deus. Pai, nós comandamos contra toda obra do diabo, toda ação maligna para trazer enfermidade, para trazer desemprego, pobreza, para trazer separação, divórcio, para destruir famílias. Nós cancelamos toda obra do diabo nessa hora, em um nome de Jesus. Pai, eu te peço, abre o entendimento dos Teus filhos, que, ó Deus, que eles possam entender que a guerra de cada um não é contra carne e sangue, e que eles entendam que já são mais do que vencedores, que podem subjugar toda obra do maligno, ó Deus. Pai, não confiado em nós mesmos, mas confiado na perfeita vitória do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Como é precioso em começar a orar. Eu confesso que eu preciso me disciplinar, porque a minha tendência é querer continuar orando. Mas nós não estamos aqui só para orar. Claro, a oração é o primeiro, vem primeiro, vem antes de qualquer coisa. Mas eu creio que também o Senhor quer encher o seu coração de fé por meio da palavra que será liberada nessa hora, no nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós estamos no 4º dia, e o tema da mensagem de hoje é a perfeita vitória. Aleluia! Existe uma vitória preparada para você. Nós estamos num jejum para liberar fé. Por que liberar fé? Para poder ver o poder de Deus agindo, para desfazer as obras do diabo, para ter vitória sobre a carne, para ter vitória sobre o diabo, para ter vitória sobre as seduções deste mundo, para ter vitória sobre a enfermidade, vitória sobre a miséria. A vontade de Deus é que tenhamos vitória em todas as áreas da nossa vida. Você foi chamado para viver como vencedor, e na verdade você já é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. É porque sabemos que somos amados que manifestamos vitória.
Mas hoje eu quero usar uma ilustração lá do Velho Testamento, que muitas pessoas conhecem, mesmo aquelas que nunca leram a Bíblia, que é a vitória sobre Jericó. O povo de Israel saiu do Egito, veio caminhando no deserto, caminharam por 40 anos, mas por fim chegaram agora na herança, na promessa que Deus tinha feito, né? E estão agora diante da promessa. Nós também temos promessas maravilhosas sobre a nossa vida, entendeu? Mas havia um problema entre eles e a promessa de Deus. Jericó estava lá. Jericó, com as suas muralhas altas, estava no meio do caminho para tentar impedir que Israel entrasse na posse da herança. Hoje também o diabo tem colocado fortalezas espirituais para impedir você de viver na plenitude da herança que ele tem para você, o descanso de Deus, a vida plena, abundante, saudável em todas as áreas. Aleluia! Então, o povo de Israel agora tem que entrar na terra. É a terra que mana leite e mel. Não é uma terra apenas que tem leite e mel, não, ela mana, ela flui leite e mel. Mas o inimigo está bloqueando o caminho. Mas damos graças a Deus, porque o Senhor nos deu armas espirituais. E lá em 2 Coríntios 10, verso 4, diz que as nossas armas, ou as armas da nossa guerra, né? A expressão bíblica é milícia. As armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, não são físicas. Não é algo que você pega, né? Não é usado fisicamente, mas elas ainda assim são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que é um sofisma? É uma mentira com cara de verdade, é uma falácia. Parece verdade, mas não é. E o diabo lança sofismas na nossa mente, né? Tentando nos levar a falar palavras de incredulidade, palavras de pessimismo, negativismo e desânimo. Mas nós temos armas poderosas em Deus. Para quê? Para levar cativo toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e também para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, o inimigo tem levantado essas fortalezas contra nós. Nós somos os filhos de Deus. Nós estamos diante, né, da herança. A promessa do Senhor, ele já nos garantiu, a herança é nossa. Ele também já nos garantiu que nós já temos vitória. Então, pastor, como é que Jericó vai ser vencida? Como é que Jericó vai ser subjugada? Como as suas muralhas cairão? Vamos ler? Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, do verso 1 até o verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Aleluia! Eu queria colocar para você alguns princípios espirituais aqui que nos garantem a vitória. A primeira coisa que a palavra de Deus nos mostra é: nós recebemos de Deus uma palavra de certeza. A primeira coisa que a gente fica sabendo no verso 1 é que Jericó estava fechada, rigorosamente fechada. O que significa isso? Significa que os poderes do inferno, as forças espirituais que agem nas regiões celestes já estão amarrados. Jesus disse que o valente já foi amarrado. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Toda a obra do diabo já está subjugada debaixo dos seus pés. Está me entendendo? Preste atenção. Entenda a lógica da coisa. O Senhor Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que significa isso? A igreja é que está indo contra as portas do inferno. O inferno está fechado. Fecharam as portas para nos impedir de entrar e saquear.
Então somos nós a força de ataque. Mas o Senhor garantiu que o inferno não poderá resistir. A mesma coisa está acontecendo aqui. Jericó, essas são as portas do inferno. Está fechada, mas do lado de fora estão os filhos de Deus. Essa muralha vai cair em nome de Jesus. Mas muitos pensam que é o contrário. Nós é que estamos aqui dentro, fechado, tremendo de medo, e o diabo está vindo contra nós. Não, quem está tremendo é o maligno. Porque quem peleja do nosso lado é o herói, o invencível, invicto, jamais perdeu uma batalha. Né? Segunda coisa que a gente vê na palavra de Deus, no verso 2, é que o Senhor diz o que para Josué? Olha, eu entreguei na tua mão Jericó. Observa em que tempo verbal, que tempo está o verbo aqui? Passado, presente ou futuro? Está no passado. Eu entreguei. Não é eu entrego, nem eu entregarei. É eu já entreguei. Está me ouvindo? Eu já entreguei. Jericó está nas suas mãos. Pastor, o que Jericó simboliza? Jericó simboliza qualquer coisa que você precisa conquistar hoje. Pode ser a restauração do seu casamento. Parece uma muralha intransponível. Parece uma fortaleza que nunca vai cair. Todo mundo diz, existe, não tem mais jeito, não tem como o seu casamento ser mudado. Isso é só Jericó, é uma fortaleza. Vai cair em nome de Jesus. Jericó pode ser a cura de uma enfermidade. Jericó pode ser a libertação de uma opressão. Entendeu? Ou um vício, pode ser que você está viciado em cigarro, ou tem um vício em drogas, ou no álcool, e parece uma fortaleza, e você fala, meu Deus, como que eu posso me livrar disso? Quero dizer para você, Jericó vai cair. Jericó pode ser também um problema financeiro, uma dívida que parece impagável, não é? Então eu sei que de uma forma ou de outra, cada um de nós se enquadra em um aspecto, todos nós, o diabo coloca uma fortaleza para nos impedir de entrar na posse da bênção, da promessa de Deus para nós. Mas o Senhor fala o quê? O Senhor diz, eu já te entreguei. Olha para isso como sendo algo já realizado. O verbo está no passado, já te entreguei, Jericó. Essa é a palavra de certeza, de convicção que o Senhor nos dá. Entendeu? Jericó parecia que não poderia ser conquistada. As muralhas pareciam intransponíveis, mas o Senhor já tinha entregado. Está me entendendo? Mesmo que as circunstâncias hoje pareçam desesperadoras, eu quero dizer para você, o nosso Deus já liberou a palavra de vitória. Aleluia! Creia nisso. Libere fé nesse sentido. Fale contra as muralhas em nome de Jesus. Levante-se em fé. Pare de ver as muralhas como serem intransponíveis. Não é você que vai derrubar. Não é você que vai vencer por você mesmo. Vai ser o poder de Deus que será liberado. E o Senhor já te entregou. Apropria disso agora em nome de Jesus. Segundo princípio que nós vemos, o Senhor manda que se toque a trombeta. O Senhor falou, vocês vão tocar a trombeta. Entendeu? Agora, essa trombeta não era uma trombeta qualquer. Era uma trombeta feita de chifres de carneiro. Chifre de carneiro. Então, essas trombetas eram chamadas de shofar. Shofar. Pastor, o que isso significa? Então, isso é simbólico. Então, vamos juntar agora todas as peças. O carneiro é Cristo. O carneiro foi morto. Agora podemos pegar o chifre do carneiro. O chifre simboliza o quê? Poder. Ok? E nós fazemos o que com o chifre? A trombeta, o shofar. Para que serve a trombeta? Para proclamar. E o que a trombeta feita dos chifres de carneiro proclama? Proclama que o carneiro morreu e é vencedor. E agora essa proclamação tem poder. Aleluia! Não é maravilhoso isso? Você sabe, quando João tem a visão do Senhor Jesus, lá em Apocalipse capítulo 5, a Bíblia fala que ele vê o Senhor entrando e ele vê o Senhor como um cordeiro que recentemente tinha sido morto. Mas quando ele olha, ele vê o cordeiro com 7 olhos e 7 chifres. Por que 7? 7 simboliza algo completo, pleno, perfeito. Não é? Por que aquele cordeiro tinha 7 chifres? Porque o chifre significa poder. O fato de ele ter 7 significa que ele tem todo o poder, toda a autoridade, tem a plenitude de tudo isso. Não é maravilhoso? O Cordeiro de Deus, que foi morto, tinha 7 chifres, porque ele recebeu toda a autoridade e todo o poder. Aleluia! Por isso você tem vitória. Mas já dizendo para você, a terceira coisa que nós vemos nesse texto aqui é o número 7. Então,
as coisas deveriam ser feitas 7 vezes. Então as muralhas não caíram porque as trombetas foram tocadas uma vez. Foram 7 dias. O que o número 7 significa? 7 simboliza um tempo completo. É algo completo. E significa, então, que nós temos que proclamar completamente a vitória do Senhor. Proclamar completamente a sua vitória por meio da sua morte, da obra consumada. Temos que fazer isso até que a muralha caia. Está me entendendo? Mas lembra de uma coisa, eu não estou aqui sugerindo que você vai agora pegar um chifre de carneiro aí e sair tocando na sua casa. Tá me ouvindo? É só um símbolo. Você não tem que voltar para as coisas do Velho Testamento. Hoje aquilo era só uma sombra, é como se fosse uma fotografia. Hoje você tem a realidade, a substância, que é o próprio Cristo habitando em nós. Está me entendendo? Não fique usando objetos para achar que desse objeto sai poder de Deus. Isso é só superstição religiosa. Quarta coisa importante, a Bíblia fala então que o povo deveria rodear a cidade com os sacerdotes. Os sacerdotes, então, eram 7, e eles tinham, então, 7 trombetas. Eles iam à frente. Depois deles, logo atrás, vinha a arca. E depois da arca vinham os outros soldados armados. Então você tem os sacerdotes proclamando na frente e o exército armado atrás. E no meio você tem a arca, e significa que a arca estava no centro. Pastor, o que é essa arca? Essa arca é a Arca da Aliança, aquele móvel que ficava lá no templo, né, no lugar mais santo, chamado Santo dos Santos. Pastor, o que essa arca representa? Ela representa Cristo, aponta para Cristo. Quando nós colocamos Cristo no centro, podemos tocar a trombeta, porque certamente a fortaleza vai cair. Está me entendendo? O povo não teve que fazer nada. Eles só tinham que crer e seguir as instruções do Senhor. Então eles exaltavam a Cristo levando a arca. Preste atenção, nós também, no meio desse jejum, nós estamos enfrentando uma resistência espiritual, uma oposição espiritual, uma verdadeira batalha espiritual. Mas no meio da batalha, preste atenção, a primeira coisa que precisamos fazer é colocar Cristo no centro. Está me ouvindo? Exaltamos a Cristo, Ele é a nossa vitória. Deus poderia destruir os muros da cidade num instante, mas Deus escolheu fazer isso com a participação, com a nossa participação, com a nossa cooperação. Deus quer que nós participemos do processo, mas não somos nós que fazemos. Entende? É Ele que opera todas as coisas, mas Ele quer que nós façamos junto com Ele. Então hoje, centraliza Cristo. Ponha Cristo no centro da sua casa, ponha Cristo no centro do seu casamento, ponha Cristo no centro da sua empresa. Eu te desafio a fazer isso e ver os resultados. Fortalezas vão cair, mas não faça de maneira supersticiosa, faça de coração. Amém? Próximo ponto, importante você entender, é que antes do povo gritar, eles tiveram que ouvir a trombeta soando. Eles vão gritar, mas só no 7º dia. Por quê? Toda vitória iria acontecer em uma semana, 7 dias. Porque 7 é simbólico. Não estou dizendo que você vai ter vitória somente em 7 dias. Alguns já tiveram vitória, outros vão gastar mais tempo do que isso, mas Jericó já foi entregue. Isso significa o quê, meu querido? Que você vai ouvir a trombeta todo o tempo que for necessário. Vamos lá? Josué capítulo 6, verso 10. Olha o que a palavra do Senhor diz. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca. Olha que interessante. Nada, até o dia em que eu vos diga, gritai. Nesse dia, você grita. Então, antes de você gritar, você tem que ficar em silêncio, ouvindo. O que você está fazendo hoje? Você está ouvindo. Presta atenção na trombeta. Eu estou aqui trombeteando para você. Eu estou tocando o chofar. Eu estou anunciando que o carneiro morreu e venceu. Está me ouvindo? Tem uma hora de ouvir. Primeiro vem o ouvir. Né? Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A pregação da palavra de Deus. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, para você entender a importância de ouvir a pregação.
Então, primeira coisa, receba tudo que as trombetas estão proclamando a respeito de Cristo e da sua vitória. Então, durante 6 dias, o povo iria apenas ouvir. No 7º dia é que eles iriam gritar. Pastor, e se eles tivessem gritado antes? Não aconteceria nada. Estava fora da instrução de Deus. Estava fora da maneira como Deus tinha decidido agir. Então, tem a hora de tocar a trombeta, mas tem a hora de você ouvir a trombeta soando. Em outras palavras, Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, verso 6, pastor, o que é, então, essa trombeta tocando? A trombeta tocando nada mais é do que a proclamação. O que é proclamação? Pregação. O que eu estou fazendo aqui hoje? Estou proclamando a vitória para você. Estou trombeteando a mensagem da vitória no seu ouvido espiritual, no seu coração. Lá em 1 Coríntios 14, verso 6, vamos ler? 1 Coríntios 14, verso 6. Diz assim a palavra de Deus. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, Paulo está dizendo aqui algo muito importante. Está me ouvindo? A trombeta tem que dar o tom certo, tem que fazer a coisa certa, mas é preciso ouvir a trombeta. O que é a trombeta? Paulo diz aqui que pode ser revelação, profecia, ensino, doutrina, tudo isso é trombeta. Está me ouvindo? Ouça a pregação, deixe que a mensagem entre no seu coração, ganhe vida. Quando você ouve, isso acontece. Eu vou contar para você uma chave espiritual muito importante aqui agora. Preste atenção no que eu vou te dizer. A maneira de Deus liberar as suas bênçãos sobre a sua vida é por meio da pregação. Sabia disso? É por meio da pregação, é por meio da trombeta tocando. Por isso nós valorizamos tanto o ensino, por isso a importância dessas lives. Não é meramente um momento de ouvir uma curiosidade, não. A pregação tem um poder muito grande. Pastor, qual que é o poder da pregação? É liberar o poder de Deus. Tudo que Deus faz é por meio da pregação. Pastor, o que, por exemplo? Primeira coisa, lá em Romanos 10, 17, que eu mencionei para você agora mesmo, lá diz o quê? Romanos 10, 17. Diz assim, assim a fé vem pela pregação. A fé vem de que maneira? A fé vem pelo ouvir a pregação. Pregação do quê? Da palavra de Cristo. Palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a pregação. Está me ouvindo? Então preste atenção. As muralhas, Hebreus 11:30 diz que as muralhas caíram pela fé. Está me entendendo? Então aquele grito que o povo vai liberar vai ser um grito de fé. Mas em qual momento que eles estão ganhando fé? Nos 6 dias que eles estão rodeando a cidade, ouvindo a trombeta tocando. Ouvindo a trombeta tocando. Jericó é um símbolo também do mundo, né? Das fortalezas do diabo. E Paulo diz, aliás, João diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas essa fé não procede de nós, ela vem quando ouvimos a pregação, quando contemplamos a obra consumada do Calvário por meio da pregação. A trombeta é a pregação. Pastor, eu não sei, você está dizendo isso aí, mas eu penso que eu posso ouvir de Deus sozinho na minha casa. Você sabe, vivemos um tempo interessante em que o diabo tem se levantado contra as reuniões da igreja, percebeu isso? Entendeu? Então o diabo não quer que tenha cultos, porque não vai ter pregação. Então muitos irmãos também dizem, você não precisa ir no culto, agora você está na graça, você não tem que ir para o culto. Por quê? O diabo quer impedir você de ouvir a pregação. E alguns dizem até, não, Deus fala comigo na minha casa. É verdade, o Senhor fala mesmo com você. Mas não é essa maneira que Deus vai ministrar a fé no seu coração. Paulo diz que a fé vem quando ouvimos a pregação. Soltamos 3 versículos para trás, Romanos 10, 14. Paulo diz assim, como invocarão aquele em quem não crerão?
Então, como é que as pessoas vão invocar se elas não crerem em Deus? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, presta atenção. Eles só vão poder invocar se crer. Eles só vão crer se ouvir. E eles só vão ouvir se houver quem pregue. Aqui não está dizendo que eu vou ouvir de Deus sozinho. Entendeu a lógica de Paulo? Como invocarão? Para invocar precisa de crer. Como crerão? Tem que ouvir. Ouvir o quê? A pregação. Então você quer receber fé ouvindo de Deus sozinho na sua casa? Não é o padrão de Deus, não é a maneira de Deus. Isso produz um tipo de independência, uma maneira de dizer, não preciso da igreja, não preciso dos irmãos. Por isso que ontem, não foi ontem, foi no primeiro dia, eu desafiei você a ter um parceiro nesse jejum. Por quê? Porque nós precisamos de ouvir a palavra. Por que todos os dias estamos juntos aqui nessa live? Você tem que ouvir a palavra, entendeu? Porque a fé vem pelo ouvir. É claro que é ouvir a pregação da palavra de Cristo, não é ouvir autoajuda, não é ouvir autoaprimoramento, não é ouvir autodesenvolvimento, entendeu? É a verdade do evangelho da graça. Entendeu? Nem é a lei do Velho Testamento, é o evangelho da graça. Quando nós ouvimos a verdade do evangelho, nós ganhamos fé. Fé. Está me ouvindo? Tem muita gente que me critica, nos critica aqui em Goiânia, dizendo, não, vocês pregam só graça, vocês fizeram da graça agora, eu não sei, então querem nos impedir de falar, nos intimidar, mas nós não paramos, sabe por quê? Porque você só vai ganhar fé se você ouvir a verdade do evangelho, as boas novas do evangelho. Presta atenção, e o texto diz que a fé vem pelo ouvir, não é por ter ouvido. Eu ouvi muita pregação o ano passado, eu ouvi muita pregação no ano anterior. Não, a fé não vem por ter ouvido lá atrás, a fé vem por ouvir hoje, por ouvir e continuar ouvindo. Está me ouvindo? Ouvir e continuar ouvindo. Tenha muito cuidado com o que você ouve, porque você pode ouvir 10 pregações sobre a graça. Se você ouvir uma pregação legalista, você perde as outras 10 que você ouviu da graça. Esse é o problema da lei. A morte é contagiosa. Entendeu? Então, preste atenção. O povo rodeou a cidade em silêncio. Por que ele estava em silêncio? Porque eles tinham que ouvir a trombeta. Estavam ouvindo a trombeta tocando continuamente. Essa é uma ilustração ali, muito bonita, mostrando que a fé vem pelo ouvir a palavra. Ok? Mas não é ouvir de qualquer maneira, é ouvir a pregação. É a pregação. Qual que é o problema das pessoas? Elas desprezam a pregação. Pastor, como assim despreza a pregação? Para a maior parte das pessoas, a pregação é só uma parte monótona do culto. Então tem uma liturgia, tem que ter uma pregação. Mas a pregação não tem valor nenhum. Não dão valor à pregação. Mas isso é um engano. Isso é mentira do diabo. Entende? A pregação é a parte mais importante. Quando você entende, lá em 1 Coríntios 1, verso 21, diz assim a palavra de Deus: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem. De que jeito? Pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar as pessoas pela loucura da pregação. Então, como é que as pessoas são salvas? Elas são salvas pela loucura da pregação. Essa é a maneira como Deus libera as coisas do céu. A pregação é loucura. Por que loucura? Porque é uma coisa muito trivial. É um homem que se levanta numa plataforma e fala. Só isso. É um método, aos olhos dos homens, tão desprezível. Mas Deus escolheu esse método tão pequeno, tão desprezível, louco, para usar uma expressão bíblica. Um homem que levanta e prega. Mas quando isso acontece, Deus tem um compromisso. Enquanto ele prega, aqueles que ouvirem vão receber fé e poderão então ser salvos. Aleluia! Então vê, você ganha fé ouvindo a pregação, você é salvo ouvindo a pregação. Tem mais algo que você recebe. Lá em Gálatas 3, no verso 2, Paulo diz assim: quero apenas saber isto de vocês. Vocês receberam o Espírito. Receberam o quê? O Espírito. De que maneira? Pelas obras da lei ou pela pregação? Aleluia! Pregação.
Aqui está a pregação da fé, mas não é pregar respeito e fé, não. É pregar a fé do Evangelho, a fé das boas novas. Preste atenção. Como é que os Gálatas receberam o Espírito? Pela pregação da fé. Como é que vocês receberam o Espírito? Pela pregação da fé. Eu sei que você vai dizer, não, pastor, eu recebo o Espírito quando alguém põe a mão sobre mim e ora. Não, imposição de mãos tem o seu lugar. Mas primeiro tem que ter a pregação da fé. Tem que ter a pregação do Evangelho, das boas novas. Quais são as boas novas? Jesus disse lá em João capítulo 7, que quem cresce nele, do seu interior fluirão rios de água viva. E logo em seguida o texto explica, porque o Senhor ainda não tinha sido glorificado. Porque depois que ele fosse glorificado, todos receberiam. Preste atenção, essa é a pregação do Evangelho. Cristo morreu e ressuscitou, e está sentado à destra de Deus. Então as condições foram cumpridas. Você pode receber o Espírito agora. No verso 5, olha o que Paulo diz no verso 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que também opera milagres. Como é que ele faz isso? É pelas obras da lei ou pela pregação? Olha de novo a pregação, mas agora está associada com milagres. Você está buscando milagres nesses dias? Você está buscando milagre nesse jejum? Preste atenção, ouça a palavra, entende? Quando você realmente separa tempo para ouvir a palavra, você vai ganhando fé. Mas se você não tem essa condição de parar para ouvir, ouça enquanto está andando, ouça enquanto está no carro, mas ouça. Não ouça apenas uma vez, ouça várias vezes. Está me entendendo? Não ouça meramente para aprender algo, ouça para ser ministrado. Há algo espiritual envolvido aqui, filho. Eu digo para você, enquanto você está me ouvindo agora, vida de Deus está fluindo do seu coração, do seu interior. Você está sentindo já alguma coisa trazendo refrigério. Está me ouvindo? É o Espírito fluindo na pregação. E porque o Espírito está fluindo, os milagres vão acontecer na sua vida. Por que está acontecendo? Por causa da pregação. O que é então a pregação? A pregação é a trombeta soando. Aleluia! Antes então de qualquer coisa, eles ouviram, mas depois eles tocaram, e a trombeta é a pregação. Mas por último, o que eles fizeram? A palavra de Deus diz que eles gritaram. Gritaram, presta atenção no que eu vou te dizer. Não foram as trombetas sozinhas que derrubaram as muralhas. Está me entendendo? Tocar trombeta sozinho não foi suficiente. O povo também tinha que gritar. As trombetas tocaram durante 6 dias, 7 vezes. No último dia foram 7 voltas. E as trombetas tocaram 7 vezes. Ok? Mas o povo gritou só uma vez. O povo gritou só uma vez. E o que no final das contas derrubou a fortaleza que era Jericó? O grito. O grito. Entendeu? Agora, pastor, esse grito, o que ele significa? Bom, primeira coisa, o povo não gritou para Deus, tá bom? Para quem que o povo gritou? Para a muralha, entendeu? É como se o povo estivesse dizendo, cai! Entende? Eles gritaram para a muralha, não gritaram para Deus. Isso é uma coisa muito importante. A que se refere isso? Lá em Marcos 11, verso 23, vou te falar o contexto. Jesus viu uma figueira verdinha, né? Supostamente ela deveria já ter figos temporãos, mas o Senhor chegou e não tinha figos. A Bíblia fala então que o Senhor disse para a figueira, ok? Ele não orou, ele disse para a figueira, nunca mais ninguém coma figos de ti. E foi embora. No outro dia, nem foi o Senhor que falou, foi Pedro. Pedro olhou para a figueira, ela tinha secado até a raiz. Ele chamou o Senhor, Senhor, vem cá, olha a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou completamente. Aí o que o Senhor disse para os discípulos? Olha o que ele diz. Em verdade vos afirmo que se alguém fizer o quê? Disser. O que ele tem que fazer? Dizer. Se alguém disser a este monte, tem que dizer para quem? Para Deus? O Senhor diz que temos que falar para Deus? Temos que falar para a fortaleza, temos que falar para o monte. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Nós precisamos de falar e até mesmo gritar contra as montanhas e fortalezas que estão nos impedindo de entrar na posse da nossa herança, da bênção que Deus tem para nós. Está me ouvindo? Essa é a bênção de Deus.
Lá em Josué, então, no capítulo 6, no verso 16, a palavra do Senhor diz o quê? Sucedeu então que na 7ª vez que as trombetas soaram, quando os sacerdotes tocavam a trombeta, disse Josué ao povo: gritai, gritai agora, porque o Senhor já vos entregou a fortaleza. A fortaleza vai cair agora. Preste atenção. O toque da trombeta é o fundamento, porque é a proclamação. Entendeu? Mas a trombeta liberou algo muito importante, a fé. E foi por causa da fé que eles gritaram, liberaram o grito de vitória. Nós temos uma expressão aqui, quando a gente quer falar de alguém assim, a gente fala, ele quer ganhar no grito, Isso é muito comum isso, Então os jogadores ficam ali brigando e gritando um mais do que o outro, querendo ganhar no grito. É uma expressão que eles usam, mas provavelmente deve estar relacionada com essa história aqui, porque o povo de Israel, literalmente, venceu a guerra no grito. As muralhas caíram no grito. Quando ouvimos a trombeta e a gente se apropria da realidade da vitória do Senhor, a autoridade flui espontaneamente. Você se levanta com firmeza. Entendeu? Aquela postura, às vezes, desleixada, passa. Você fala, chega, acabou. A partir de hoje, a história é outra. Eu estou falando agora contra a fortaleza. Assim como o Senhor disse que eu posso falar contra a montanha, eu falo agora contra essa circunstância, eu falo agora contra essa fortaleza, essa ventania que está vindo, eu falo com a ventania. Esse demônio que está vindo, eu falo com ele, eu ordeno a ele, eu comando a ele. Está me ouvindo? Isso é proclamar, isso é confessar, mas às vezes isso é só mesmo um grito, é um sai, entende? É só uma postura de fé. A verdade é que tem irmão que fala muito, ele deveria ouvir mais. Ouça a proclamação da trombeta, ouça primeiro, não ouça para discutir doutrina, ouça com o coração simples, está me entendendo? Tem muitos irmãos que ficam mandando mensagem, querem discutir o tempo inteiro comigo, doutrina, pregação. Essas pessoas não recebem muito de Deus, porque elas só querem parecer, às vezes, mais inteligentes. Você tem uma fé simples, receba a palavra, entende? Pratique a palavra. Aí, se não funciona, podemos discutir. Mas, amigo, o que eu estou te ensinando está em linha com o ensino da nova aliança. Entendeu? Então, quando você ouve a palavra, você é tomado por essa palavra, mas você tem que permitir isso. Entende? Deixa que a palavra encontre espaço em você. Isso vai liberar poder quando você abrir a sua boca. Então, abra a sua boca em fé hoje, no nome de Jesus. Amém? Eu não vou desafiar você a dar um grito onde você está, ok? Porque eu estando aqui, eu não posso ficar gritando aqui nesse microfone, mas você pode. Mas, às vezes, nem é tanto um grito, é um comando. Vou te dar um testemunho. Eu corro 4 vezes por semana. Então, eu corro 7 quilômetros. E eu comecei a sentir dores no meu joelho direito. E o joelho não queria me deixar em paz. E todo mundo dizia, esse joelho vai dar problema. E todo mundo dizia, eu também tive isso aí, tive que operar. Só ouvia palavras ruins. E eu falei, gente, eu tenho que praticar o que eu prego. Eu tenho que praticar a palavra que eu ensino. E eu comecei a conversar com o meu joelho. E dizer para ele, você vai sarar, joelho, eu te ordeno, você é saudável. Eu comecei a falar. Sabe o que aconteceu? Depois de alguns meses, o joelho sarou completamente. Não foi no dia, porque você tem que falar, às vezes, até se cumprir. Você tem que rodear a fortaleza 6 dias. É simbólico isso. Está me entendendo? Mas crê em mim, isso funciona. Eu não estou falando para você de uma teoria bonita. Eu não vim aqui fazer uma pregação bonita. Não, não, não. Eu vim aqui te dizer que a vitória é real. Você pode desfrutar de vitória. Você não tem que viver subjugado por obras e opressões do inferno. Amém? Então, só relembrando, quero colocar diante de você todos os princípios que nós falamos aqui hoje, porque eles de fato são todos importantes e muito fáceis de você se lembrar. Primeira coisa que você tem que entender é a palavra de certeza. Deus já nos deu uma palavra de certeza. Jericó já foi entregue, a fortaleza já foi entregue. Segunda coisa, toque a trombeta. Toque a trombeta. Você é sacerdote, você pode proclamar a palavra. Terceira coisa, faça isso completamente. Isso significa o número 7. Eles deveriam tocar 7 vezes. Significa proclamar completamente.
Quarta coisa, coloque a arca no centro. A arca é Cristo, que Cristo esteja no centro da sua história, da sua vida, de tudo aquilo que você está fazendo. Amém? Quinta coisa, ouça a trombeta antes de gritar. Ouça a palavra, ouça a pregação. É por meio dela que vai vir a fé, é por meio dela que você é salvo. Ser salvo não significa só ser salvo da condenação, não. É ser salvo de qualquer circunstância ruim que você está passando. É por meio dela que você recebe o Espírito, é por meio da pregação que você recebe o milagre. Depois de ouvir, aí sim você vai gritar. Gritar é liberar fé. Jesus disse, fala para a montanha, e ela vai sair de lá. Então grita para as muralhas, grita para a fortaleza e ela vai ter que sair da sua frente em nome do Senhor Jesus. Essa é a perfeita vitória. Aleluia! Poderoso, essa é a verdade da palavra de Deus. Nós vamos agora participar da mesa do Senhor, mas antes de fazermos isso, todos os dias eu tenho feito um desafio para você. Por que, pastor, você está fazendo desafios agora? Para você lembrar que você está num propósito, para você lembrar que não está sozinho, que nós estamos juntos e estamos envolvidos no propósito de oração e jejum. E jejum nada mais é do que oração intensificada. Então, todos os dias eu tenho um desafio para você. Tá bom, pastor, qual o desafio de hoje? Então, anota aí. O seu desafio de hoje é o seguinte: você vai gravar um vídeo com o seu celular de 1 minuto. Só 1 minuto. Por quê? Porque mais do que isso, as pessoas não vão te ouvir. Você vai gravar um vídeo, né? Coloca na sua frente, você sabe como fazer isso. Você vai gravar um vídeo de 1 minuto testemunhando do poder do jejum e convidando a todos para começarem o jejum hoje. Só isso. Vai gravar um vídeo de 1 minuto, ok? Testemunhando o poder do jejum e convidando para que todos venham participar conosco. Pastor, já começamos há mais de 4, 5 dias? Não tem problema, ele pode começar em qualquer momento. Até no último dia ele pode começar, ele faz um dia, vai ser bênção para ele. Pastor, e depois que eu gravar? Você vai postar nas suas redes sociais. Ou, melhor ainda, você vai postar e vai enviar nos seus grupos de WhatsApp. Vai enviar para os seus contatos, todos, até aqueles que você olha e fala, quem será esse fulano que está aqui? Não tem problema, manda para ele. Isso não custa nada para você. É só 1 minuto do seu tempo, mas que pode mudar a vida de alguém. Entende? Alguém que vê o que Deus está fazendo em você e através de você. Isso pode despertar a fé dele de maneira poderosa. Amém? Então não vamos usar as redes sociais apenas para nos distrair e divertir. Vamos também usá-la para ministrar fé no coração das pessoas. Você concorda comigo? Diz amém? Então o desafio está feito. Tá bom? Então, antes de nós tomarmos a ceia, só lembrando você que você ainda pode se inscrever para participar do jejum, ok? Qual site? jejum21dias.com.br. Segunda coisa, todos os dias, amanhã, estaremos meio-dia fazendo uma live. É uma live só para contar testemunhos, é só 15 minutos, mas eu quero te convidar para participar comigo. Amém? Porque os testemunhos são importantes, eles me motivam, eles motivam a todos que estão participando. E eles dizem, poxa, se Deus está fazendo na vida dele, eu sou próximo, eu vou receber. Aleluia? Agora, eu quero que você pegue o pão e o cálice aí onde você está. Você já acostumou, todo dia nós fazemos isso. Pastor, eu estou sozinho, não tem problema, nós estamos juntos. É um só Espírito. E hoje, eu vou dizer algo para você. Você sabia que isso aqui é uma proclamação também? Você sabia que isso aqui também é uma trombeta tocando no ouvido do inferno? Sabia disso? Quando nós pegamos o cálice, é o sangue. Quando pegamos o pão, é o corpo. De quem? Do Carneiro. Quando nós erguemos o pão e o cálice, nós anunciamos a morte do Carneiro, até que ele volte. Então, é uma trombeta soando. É uma proclamação de fé. Entende? A maneira que o Espírito Santo, o Senhor Jesus nos deixou para sermos ministrados. Não é uma mera cerimônia. Muita gente não dá valor na ceia. Você sabe, é interessante isso. As igrejas por aí dão tanto valor em objetos santificados, não dão?
Tem gente que não fica sem um óleo da unção, ele não fica sem uma flor sagrada, ele não vai orar sem um copo d'água do lado, ele não faz nada sem aquele tapete abençoado, então ele está sempre com o sal jogando em algum lugar. Então ele dá valor nessas coisas todas. Essas coisas todas não são da nova aliança, não fazem parte mais da nossa vida. E quando chega diante do pão e do cálice, eles falam, não, isso nós não fazemos. Mas que coisa mais louca, isso aqui é um negócio que é do diabo mesmo, né? Quer dizer, o pão e o cálice, que foi Jesus que estabeleceu, a pessoa rejeita, mas ela quer o sal grosso, entendeu? Que não tem nada a ver com o Senhor. Ela quer a flor sagrada, que não tem nada a ver com o Senhor. Não, filho, esquece as coisas que são invenções de homens, fique com aquela que é invenção de Deus. Entende? Não estou dizendo que esses elementos têm poder em si mesmo. Isso é misticismo e superstição tola. Isso aqui é só um cálice. Isso aqui é só um pão. De si mesmo não são nada. Mas, obviamente, agora, quando nós tomarmos, eles vão representar algo muito poderoso. O que é poderoso? É o chifre do carneiro sendo tocado. Chifre é poder. O carneiro morreu. O chifre foi tomado. E eu agora estou tocando, estou contando para o diabo, ele venceu. Estou contando para a fortaleza, ele venceu. Estou falando para mim mesmo, ele venceu. Eu estou proclamando, isso aqui é uma proclamação. Hoje nós estamos proclamando juntos para a glória de Deus, aleluia. Então você vai tomar a ceia hoje com esse entendimento, que o shofar, a trombeta do chifre de carneiro, está soando hoje na nossa vida. Coisas novas estão acontecendo. Poder está sendo liberado em nome de Jesus. Pega o seu pão, feche os seus olhos, repita comigo. Diga, este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi cravado na cruz. Diga, ele se fez maldição no meu lugar, para que hoje eu receba todas as bênçãos nele. Diga, ele levou sobre si as minhas doenças, para que hoje eu seja curado. Diga, eu creio que ao comer este pão, eu estou proclamando diante do mundo espiritual a vitória do Cordeiro. Ele venceu, ele é vencedor e ele já me entregou completamente. Essa fortaleza cai por terra, em nome de Jesus. Pega o seu cálice. Diga, este cálice é o cálice da nova aliança. É o sangue do Cordeiro que foi morto. Hoje estou proclamando diante do mundo espiritual que o Carneiro morreu. Ele venceu e eu agora bebo da sua vida, da sua vitória. Ele está em mim, eu estou nele. A vida dele é residente em mim e eu vivo nele. Diga, por este sangue eu fui perdoado, lavado, purificado, santificado, justificado. Por este sangue eu piso agora na cabeça do diabo, o acusador, e declaro, sobre mim não há mais nenhuma condenação, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice, na presença do Senhor. Glória a Deus. Ao fazermos isso, estamos encerrando mais uma live do nosso jejum, 21 dias para liberar a fé. Eu criei, por isso é que falei. E hoje você aprendeu a importância de trombetear, proclamar e depois gritar contra toda a fortaleza. Amém? A vitória já é sua, em nome de Jesus.